Vem para cá o Gustavo Uribe trazendo as informações, a análise pra gente a quente, porque é o seguinte também, Uribe, a gente teve de te interromper, mas eu volto, viu, bonitinho? Aqui você vai ser bem tratado, fica tranquila. Tia Dani cuida de você. Ô, Uribe, é importante primeiro para mim esse aspecto, né? Vence um cara da máquina Valdemar Costa Neto, não necessariamente só um bolsonarista, mega bolsonarista, não, ele foi o nome escolhido pela máquina do PL nessa votação, que inclusive foi uma derrota para o Planalto, já que o Vitor Hugo não teve, por 5 votos ficou fora. E o que a gente pode esperar aí dessa nova fase, né? Uma Câmara agora meio que está dominado, tá tudo dominado pelo bolsonarismo. Você tem Arthur Lira, que não gosta, mas é um senhor, é o aliado mais poderoso do governo hoje na esplanada dos ministérios, e um vice-presidente também da Câmara. Antes você tinha um adversário, um crítico de Jair Bolsonaro, Marcelo Ramos, perdeu o cargo a pedido do presidente. Bolsonaro falou numa live que queria ele fora, perdeu o cargo e agora você tem outro aliado de Bolsonaro na vice-presidência. A articulação política nunca foi o forte da gestão Jair Bolsonaro. A gente viu que até, inclusive, tentou-se lançar um candidato do PL, mas, afinal, do Palácio Planalto, perdeu nas 2 vezes que tentou. Primeiro, o Major Vitor Hugo, era um nome que era já a promessa para assumir a Comissão de Constituição e Justiça, depois de Bia Kicis, mas como ele saiu do PSL, acabou indo para o PL e perdeu essa vaga. Aí o Palácio Planalto tentou emplacá-lo, não conseguiu. Lincoln Portela teve um apoio maciço da bancada evangélica, ele é pastor evangélico, a bancada evangélica trabalhou muito nos bastidores pelo nome dele, e aí tentou-se o Palácio Planalto surgir com uma nova opção. Só que aí não se chegou a um acordo entre esses 4 candidatos. Você tinha, por exemplo, a ex-ministra Flávia Arruda, era um nome que tinha o apoio de Arthur Lira e do Palácio Planalto. Você tinha Capitão Augusto, inclusive tentou-se de última hora, Daniel, conversando com o Capitão Augusto mais cedo, tentou-se vincular Lincoln Portela ao presidente Jair Bolsonaro diretamente, numa tentativa de mudar os votos da oposição, ou seja, que os partidos de oposição votassem nesses nomes avulsos para não eleger Lincoln Portela. Não deu certo, porque a oposição viu que aqueles outros nomes tinham mais a digital de Jair Bolsonaro do que Lincoln Portela, que é o nome que sempre teve um pouco mais de diálogo com os partidos de oposição, porque foi como você disse, Dani, ele é centrão raiz, é o grupo de Valdemar Costa Neto, é alguém que possa ter algum tipo de diálogo com os partidos de oposição. Claro, Lincoln Portela não é Marcelo Ramos. Ele não vai ter uma postura como teve Marcelo Ramos de críticas públicas ao presidente Jair Bolsonaro e até críticas públicas a Arthur Lira. É o nome mais comedido, mas não era o primeiro nome do presidente Jair Bolsonaro. Ele queria construir um nome mais afinado ao Palácio do Planalto e não conseguiu. Vem para cá rapidamente, a gente tem a Carla Bride e o Leandro Rezende também. Edu, faz aquela mágica, por onde você quer fazer no telão, dividindo todo mundo aqui, eu não sei, que aí a gente fica bem fazendo esse bate-bola rapidão, que eu ainda preciso daqui a pouco ir para o intervalo para voltar com o material. Boa, Lê já está aqui comigo. Lê, eu vou direto com a Carla. Então, Carla, o Uribe fala que é uma vitória da bancada evangélica, como eu disse, logo de saída, Lincoln Portela é pastor, ele tem uma vinculação, salvo engano, com a Igreja Batista. Eu vou checar aqui se é isso mesmo, se minha memória não falha, mas salvo engano é isso. Mas é alguém também da máquina do PL, não é exatamente só um grande aliado de Bolsonaro, como era o caso de Vitor Hugo, que acabou perdendo a eleição interna. Qual a expectativa da bancada evangélica para essa nova vice-presidência? E deu certo, né, a articulação, porque Flávia Arruda também, a que era ministra do governo, comeu poeira ali. Pois é, Dani, Flávia Arruda também, que é um nome forte aqui para as eleições aqui do Distrito Federal, né? Tem uma popularidade alta aqui, mas ficou em segundo lugar, né? Foi a segunda mais votada, só que com uma diferença gritante em relação a Lincoln Portela. Falando do apoio do presidente Jair Bolsonaro, inclusive foi divulgada uma foto nas redes sociais hoje em que ele posava com a bancada evangélica. O próprio presidente Jair Bolsonaro estava com integrantes da bancada evangélica, entre eles o próprio Lincoln Portela. Isso antes do início da votação aqui na Câmara dos Deputados, que começou por volta das 3h30 da tarde.
Então, o presidente chegou a demonstrar, de certa forma, esse apoio ao nome escolhido pelo PL, né, que foi o nome oficial do PL, apesar de, como você disse, todas as outras candidaturas avulsas estavam mais ligadas ao presidente da República, né? A própria Flávia Arruda, que ficou com 83 votos em segundo lugar, Lincoln Portela, então, com 232. Em terceiro, Fernando Rodolfo, 11 votos somente. Inverteu a ordem aqui. A gente teve em terceiro Bosco Costa, com 40. Capitão Augusto com 24 votos e, por último, em último lugar, Fernando Rodolfo com 11 votos. Então, 16 votos brancos também nessa votação para a vice-presidência aqui da Câmara dos Deputados. Então, não deixa de ser um novo vice-presidente também alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, né, com essa articulação também com a bancada evangélica. Aí, para o segundo secretário, Dani, a gente tinha o Odair Cunha, que foi a única indicação do PT, então era somente uma votação protocolar. Mesmo caso na terceira secretaria PSDB, Giovânia de Sá foi o único nome indicado pelo PSDB, né? E a gente lembra que teve essa eleição agora justamente por causa do princípio de proporcionalidade partidária. Os deputados que ocupavam esses cargos mudaram de partido. Então, pelo regimento interno da Câmara, quando se muda de partido, tem que haver novas eleições para a Secretaria-Geral ficar somente com os partidos que foram indicados no acordo feito aqui na Câmara dos Deputados. Dani. Boa, minha querida, valeu pelas informações, Carla. Leandro, vamos trazer um pouco de qual é o clima, né? O clima no PL, você já tem tudo aí, recebeu mais cedo também informações. Conta pra gente, quem é que vence com Lincoln Portela essa eleição? De novo, a ex-ministra de Bolsonaro, que poderia ser um quadro mais, digamos, afiado ali, aferrado ao próprio presidente, comeu poeira, teve 84 votos. Lincoln Portela, pastor, com o peso da bancada evangélica, fez mais de 200. Lê. Dani, é uma eleição, né, que, enfim, por mais que seja uma eleição por um cargo ali protocolar na Câmara dos Deputados, ela acaba se tornando muito importante porque ela dividiu um pouco o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Você tem a questão do Vitor Hugo, né, derrotado internamente, que era o indicado do Palácio do Planalto. Flávia Arruda e Capitão Augusto são dois deputados que têm uma proximidade grande com o presidente. O Capitão Augusto, para a gente ter uma ideia, é vice-presidente nacional do PL e não conseguiu ter os votos. Então, de quem é essa vitória? Uma vitória dupla. Primeiro, um dos derrotados, mais cedo, já havia me enviado uma foto, essa foto que a Carla Brits citou, do Lincoln Portela, com quase todo o núcleo duro ali da Frente Parlamentar Evangélica, com Sóstenes Cavalcante, que é deputado e coordena a Frente Parlamentar Evangélica, o presidente Jair Bolsonaro, o deputado Marco Feliciano. Então, esse derrotado, ele atribui a força dos evangélicos à vitória do Lincoln Portela. Mas essa também é uma vitória numa eleição que dividiu tanto o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, sai vencedor também o deputado federal Altineu Cortes, que é presidente do PL aqui no Rio de Janeiro, é o líder da bancada na Câmara dos Deputados. Foi ele quem trabalhou pelo Lincoln Portela e conseguiu fazer aí do Lincoln Portela o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, que só para poder, enfim, para quem não acompanha, né, o que faz, por que é importante essa função, primeiro é aquela figura que assume quando o Arthur Lira não estiver presente numa eleição da Câmara dos Deputados, e o resto são funções ali protocolares, mas cabe ao vice-presidente, por exemplo, responder os pedidos de requerimento de informação, quando um deputado encaminhar esses pedidos, cabe ao primeiro vice-presidente, que agora fica na mão do Lincoln Portela. Dani. 30 segundos, Gustavo Uribe, qual é o comentário? Dani, só uma observação, essa vitória teve um gostinho um pouco melhor para a bancada evangélica, porque é uma outra disputa nos bastidores contra a Flávia Arruda. Aqui em Brasília, a Flávia Arruda já se lançou ao Senado Federal, só que Damares Alves, também ex-ministra, se lançou à disputa. E tem acontecido dentro do PL, com republicanos, uma disputa para quem será candidato ao Senado. Então, o que a bancada evangélica quis neste momento é demonstrar força, e ela se organizou justamente para derrotar Flávia Arruda. Então, não é uma questão apenas de Congresso Nacional, mas também das eleições deste ano aqui no Distrito Federal.